Estratégia de posicionamento, ele é um aspecto importante dentro desse assunto relacionado ao marketing, porque ele lida com alguns pontos importantes que nós temos que conhecer, né, e entender antes de tomar as ações, tá bom? As ações relacionadas ao marketing, tá? Então, a estratégia de posicionamento, ela busca, eu mudei o slide aí, tá? Ela busca encontrar um espaço no mercado que ainda não foi encontrado. Eu deixei até esse desenho aqui da caneta para me lembrar de aproveitar o espaço aqui para desenhar. Deixa eu ligar minha mesa aqui. Bom, a estratégia de posicionamento, ela vai atrás de algum espaço que ainda não foi encontrado ou que está pouco explorado dentro de um mercado, tá? Então, o que acontece? Por que isso é importante para uma empresa, né? E qual que é a relação que isso tem com o marketing? Isso é importante para a empresa porque oferece oportunidades de novos negócios, oferece oportunidade de você atender demandas existentes, porém que estão insatisfeitas. Oferece oportunidade de você ter uma maior lucratividade, entre outros aspectos. Então, o marketing, quando ele faz esse relacionamento com o cliente, tá? Ele está justamente, essas pesquisas de mercado, essas coisas, eles estão querendo ver se nas respostas dos seus clientes existe algum apontamento de alguma demanda, alguma necessidade não satisfeita, né? E que eles possam vir satisfazer. Então, o mercado que eu falo, que inclui as empresas em geral, né? Isso é importante para eles. Isso gera sempre um progresso no sentido. Então, o próprio sistema, a própria relação entre empresas e clientes, e novas necessidades, e novos problemas, e novas soluções. Então, a gente está sempre evoluindo constantemente. Se você observar aí ao longo dos séculos, a quantidade de melhoria significativa na vida das pessoas, isso é nítido. E você vai vendo também o surgimento de novos produtos que vêm atender problemas que por muito tempo ficaram sem solução, né? Então, onde há um problema, onde há uma necessidade, onde há um desejo, há também uma oportunidade de você criar algum serviço ou algum produto que vá resolver esse problema. Se não for integralmente, pelo menos em partes, né? Então é por isso que existe sempre a pesquisa e o desenvolvimento de novas tecnologias. Então nós estamos aqui durante essa aula e tem várias pesquisas acontecendo em várias partes do mundo todo, em todas as áreas, praticamente de todas as empresas. Eles querem, é claro que algumas empresas não têm uma capacidade de desenvolvimento de novas pesquisas, mas outras têm. Essas estão aí na vanguarda, essas estão na frente aí, puxando a evolução tecnológica. Mas muitas vezes pequenas soluções aparecem mesmo em situações onde surge a criatividade, né, a inovação por parte do empreendedor e tudo mais. E olha só, aqui eu deixei esse lápis aqui, toda vez que eu vou pôr esse lápis, eu lembro que eu tenho que pegar o livro aqui, tá? E fazer uma ilustração aqui para vocês. Então, uma coisa importante, né, relacionado a essa questão de você encontrar um espaço no mercado, né? A gente falou aí sobre o papel do marketing, a gente falou de outros aspectos, né? Eu sei que ainda falta uma aula para mim disponibilizar, gravar para vocês. A gente falou de marketing e hoje a gente vai falar
desses espaços que o marketing procura, né, descobrir. Então, nós temos a situação que muitos mercados eles estão saturados. Tá, estou escrevendo aqui na tela. Então, existe saturação dos mercados, em muitos deles. E o que significa mercado saturado? Significa que tem muitos fornecedores, né, que estão concorrendo. Existem muitas empresas concorrendo entre si, né, e que elas estão indo atrás dos mesmos clientes. Não é todo o mercado que se encontra dessa forma, mas muitos mercados você vai perceber que há uma disputa pelo consumidor, né? Então eles se encontram aí saturados. E o que acontece? Para esses fornecedores, essa concorrência toda, ela vai diminuir a lucratividade. Inclusive, eu acho que a próxima aula de economia, da disciplina de economia, a gente vai estar falando dessa questão aí de concorrência, tá? Então, quando você tem um mercado saturado, você tem uma alta concorrência, tá? E o que significa uma alta concorrência? Significa uma baixa lucratividade. Vamos ver se cabe tudo que eu quero escrever nessa tela. Acho que sim. Tá. Opa. Olha só. Mercados onde você tem muitas empresas disputando o consumidor, ela tem um mercado que tem uma concorrência significativa, que estão buscando a atenção dos consumidores, e essa alta concorrência, ela tem uma tendência de produzir uma baixa lucratividade, tá? Por que é uma baixa lucratividade? Porque você não consegue ter uma alta margem de lucro quando há uma concorrência forte, né? Então você pega o consumidor, ele tem várias opções de fornecedores, né? Só um minuto. Então você tem várias opções de fornecedores, então é fácil você trocar, né? E escolher um lugar para você comprar o produto. Então você vai trabalhar com margens de lucro geralmente baixa. Por quê? Porque se você cobra um valor que você gostaria com uma maior margem de lucro, o seu concorrente ele pode abaixar o preço dele. E aí ele vai te obrigar a abaixar o seu preço se você quiser continuar competindo no mercado, né? E aí fica uma coisa no preço, né? Não quer dizer que a briga vai ser só no preço, né? Porém, o preço ele ganha um destaque bastante importante nessa questão, né? Então, a concorrência tem esse aspecto aí de te forçar a abaixar o preço do seu produto, né? Então, se você tiver um preço mais alto do que o concorrente, você não vai conseguir vender. E é claro que, eu vou abrir um parênteses importante aqui, que é por isso que é importante de você criar valor para sua marca. É por isso que é importante você ter um bom relacionamento com o cliente, você justificar o valor do seu produto. Você tem que criar valor do seu produto ou serviço aos olhos do cliente. Olha, meu produto é bom por causa disso, daquilo, e você tem que mostrar, tá? Nessas situações, com diferencial, com justificativa de valor, você consegue concorrer sem se preocupar tanto com o preço, tá? Mas se você encontra o mercado saturado, com muita concorrência, você tem como consequência uma baixa lucratividade. Bom, o próximo ponto que ajuda a gente a entender é que essas lacunas de mercado, esses espaços de mercado, né, eles oferecem uma perspectiva atraente de uma lucratividade mais saudável, né? Então, o que acontece? Aqui que vai entrar a importância do espaço no mercado, que a gente pode chamar de lacuna de mercado. Tá? Lacuna de mercado. Essa lacuna de mercado significa que você vai achar uma forma
onde os seus concorrentes não estão brigando. Então, você vai oferecer um produto que os outros não oferecem, você vai oferecer algum espaço, algum serviço, o aluguel de algum espaço diferenciado, você vai ter que achar algum espaço de produto, serviço, o que for, né, onde não há concorrência. Então, encontrar um espaço no mercado, né, ele vai de encontro, né, isso é uma coisa muito buscada pelas empresas, elas encontraram um espaço onde não há atuação da concorrência. E por que que elas querem encontrar essa lacuna de mercado? Justamente para elas terem um aumento na sua lucratividade. Seu lucro, né? Então, as empresas, elas e o marketing é a parte da empresa que está relacionada diretamente a isso, né? Não quer dizer que possa vir só do marketing, mas o marketing é ele que está mais atento a esses aspectos, tá? Então, busca-se lacunas de mercado, espaços que não foram ocupados pelo concorrente. E isso significa que se você encontrar esses espaços, você consegue ter margens de lucro maiores, tá? Porque você consegue ter um controle melhor do valor do item vendido, né? Você não tem tanta concorrência, ou você não tem concorrência, então você que determina aí o preço do produto. Bom, mas aí vem uma questão interessante quando a gente está falando dessa questão de você encontrar espaços para atuação dentro do mercado, né? Por quê? Porque a questão que se coloca é o seguinte: essa lacuna de mercado, né? Ela gera lucro? Depois disso a gente tem um último tópico. Essa pergunta é interessante, porque olha só, pessoal, não adianta você identificar um produto que ninguém vende, não adianta você oferecer alguma coisa se não houver interesse por parte do consumidor, né? Se não houver espaço para esse mercado se desenvolver. Então, não basta você identificar um espaço não ocupado pela concorrência. Você tem que analisar esse espaço para responder a seguinte pergunta: você consegue gerar lucro nesse espaço? Entendeu? Isso é importante, tá? Por quê? Porque nós vamos ver aí no próximo slide, a aula só tem 3 slides, tá? Nós vamos ver aí no próximo slide exemplos de situações em que, mesmo encontrando lacunas de mercado, você não consegue gerar lucratividade. Então, a questão que se coloca é essa última. Olha, você pode, né? Então, assim, ó, existe, né? Uma lacuna no mercado. Existe um espaço no mercado para você atuar, vírgula. Mas há um mercado nessa lacuna, né? A gente fica com essa questão aqui. Não. O que que acontece? Você identifica que há espaços não ocupados pela concorrência, você identifica um possível produto que ninguém colocou, você identifica que em São João da Boa Vista esse tipo de produto não é vendido em cidades maiores, Campinas, Ribeirão Preto, mas em São João não. Então você está identificando oportunidades de negócio. Mas acontece que é o seguinte, há um mercado para isso, tá? Então isso precisa ser entendido. Então quando a gente está falando de estratégia de posicionamento, né, referente à forma como a empresa vai atuar dentro de um mercado, a forma como ela vai entrar no mercado, a forma como ela
vai se desenvolver, ela precisa passar primeiro por essa questão, né? Ela precisa identificar lacunas de mercado e ver se é uma possibilidade real de negócio. Passando para o próximo slide, nós temos aqui, falando da estratégia ainda de posicionamento, que muitas das lacunas de mercado, elas são ilusórias, tá? Não basta você chegar e falar assim, olha, ninguém vende isso aqui, e será que é possível? Muitos negócios, eles não evoluem porque não há mercado suficiente para eles, né? Quantos restaurantes de comida típica do Nordeste a cidade de São João comporta? Ou de comida japonesa? São João comporta quantas lojas que trabalham com madeira, venda de pisos de madeira, acabamento, né? Existe algum produto em São João que eu possa colocar e que ainda não tenha, ou que tenha e ainda não está sendo satisfeito? Então não basta você encontrar espaços para se trabalhar na cidade. Será que em São João da Boa Vista cabe mais um local que vende açaí? Aqui tem mais espaço para isso? Cabe mais lojas de roupas populares ali na Demar de Barros ou na cidade? Então é importante a gente estar atento a isso, né? Por quê? Porque muitas vezes nós percebemos que até há possibilidade e você percebe que alguns produtos não são oferecidos na cidade, né? Inclusive a gente vai buscar em outros lugares, a gente olha na internet e tudo mais. Aí você pensa, bom, se não tem, seria uma oportunidade de eu oferecer esse produto aqui. Mas a questão é que boa parte dessas percepções, elas são ilusórias, elas enganam. Você acredita que há espaço para esse tipo de negócio e não tem. Então, muitas empresas, inclusive quando a gente vai estudar empreendedorismo, a gente percebe que muitas empresas acabam não dando continuidade aí, porque em algum momento ela teve uma ilusão, acreditou que seria possível o espaço. Na verdade, quando alguém cria uma empresa, ela sempre acredita que há um mercado suficiente para isso, né? Há sempre um mercado para isso. Quando a gente fala em lacuna de mercado, a gente está procurando algum aspecto dentro do mercado que às vezes não foi satisfeito. Então, se você tem, sei lá, um restaurante, você pode oferecer um prato que nenhum outro restaurante oferece. Você procurar, será que em São João, se eu abrir um restaurante e oferecer comida indiana ou comida árabe ou o que for, será que a gente tem espaço para isso, né? Então, é importante ficar atento a essas questões, tá? E aí nós temos aqui, né, os benefícios de se descobrir uma lacuna no mercado, os benefícios de você entrar em uma área onde os concorrentes não atuam. Quais são os benefícios de você oferecer algo que os concorrentes não oferecem? Primeiro, maior controle sobre os preços, tá? E depois, lucratividade, maior lucratividade. Por que você tem maior controle sobre os preços? Porque se não tem concorrente para te pressionar no preço, você cobra o preço que você acha que deve cobrar. É mais ou menos por aí. Então, eu vou abrir um restaurante em São João da Boa Vista, né? Vamos supor que tudo está normal, né? Tudo está se resolvendo, a gente volta às condições aí de vida normal, tal, e de repente as coisas vão voltando, o comércio vai se aquecendo de novo, as coisas estão indo bem, e eu falo, bom, eu vou abrir um restaurante e vou oferecer comida indiana. Eu não sei se alguém aqui já comeu comida indiana, não sei se alguém gosta, né? Uma vez eu tive a oportunidade de experimentar e eu acabei detestando. Detestando. Meu Deus do céu. Parece que você está comendo areia que eu pus no prato. Areia molhada com pimenta. O que acontece? Um dos pratos, né? Falei, não, esse aqui não é o tipo de coisa. Por curiosidade, uma vez uma amiga convidou isso há muitos anos, eu tive a curiosidade de experimentar. Aí vamos supor, vou trazer comida indiana para São João da Boa Vista.
A questão eu identifiquei um produto, por exemplo, que não está sendo oferecido na cidade, né? Nós temos comida aí chinesa, nós temos comida japonesa, comida que chamam de culinária mineira, um restaurante, então nós temos vários aspectos aí. Aí eu resolvo trazer uma novidade. E aí, seria muito arriscado da minha parte abrir um restaurante indiano em São João, da Boa Vista, com certeza. Porque é uma comida com aspectos bastante diferentes daquilo que nós brasileiros estamos acostumados, tá? É bem diferente. E o que que acontece? Talvez o melhor que você poderia fazer, se você já tiver um restaurante, é você trazer um prato da comida indiana num final de semana para você oferecer para que seus clientes possam experimentar. Isso é uma forma mais segura de você testar o mercado do que você abrir as portas e oferecer um produto, né, desconhecido. Então é só uma ideia, um exemplo aqui que me surgiu de formas que você pode oferecer. E vamos supor que eu consegui estabelecer um restaurante de comida indiana em São João da Boa Vista. Bom, o preço do restaurante vai ser o que vou determinar. Tá? Nós temos concorrentes substitutos próximos, né? A gente sempre fala isso em economia, em marketing, né? A gente sempre está falando dessa questão de que se a gente consegue substituir uma coisa pela outra, né? Bom, é claro que uma comida indiana você tem um substituto, você tem a comida, né? Você tem o arroz, você tem a comida mineira, você tem a comida japonesa, você tem substitutos, né? É fácil você trocar, né? E aí a gente até estudou essa semana que esse tipo de produto em São João a gente poderia entender como um produto de demanda elástica, né? Ou seja, se for caro esse tipo de produto, as pessoas não vão fazer questão de comer, elas vão trocar por outros tipos de comida. Mas o que que acontece? Se você é a única a oferecer no local esse tipo de produto, vamos supor que deu certo o restaurante, você consegue estabelecer o maior controle sobre o preço. Você consegue, tá? Porque você não tem concorrente para te pôr pressão. Não tem nenhum outro restaurante oferecendo esse tipo de comida na cidade. Então, mesmo você podendo trabalhar com uma margem de lucro, sei lá, eu poderia vender 20. Não, 20 não, 20 tá barato, né? Não sei, faz tempo que eu não vou ao restaurante, não tenho ideia. Vamos supor que seja R$ 50 o quilo. Eu poderia vender esse tipo de comida, R$ 50 o quilo, sem problema, teria uma boa margem de lucro e tal. Mas como eu estou ocupando esse nicho de mercado, essa lacuna de mercado, esse espaço que nenhum concorrente está ocupando, eu consigo colocar a 65, a 70 o quilo. É claro que com essa política de preço, de alguma forma, eu estarei selecionando o público-alvo, né? Eu estarei selecionando porque não é um tipo de comida que você vai comer todo dia também, né? Então, talvez uma data comemorativa, se você gostar, um final de semana ou outro, tal. Mas aí quando você consegue ocupar esse espaço que antes não era ocupado, não existia, você tem um maior controle sobre os seus preços porque não tem concorrente para te pôr pressão no preço e te fazer diminuir a lucratividade, tá? E o segundo benefício é justamente esse. Como você é o único a estabelecer isso, você tem uma maior lucratividade. Inclusive, a aula de semana que vem de economia, não sei se é aula não, acho que semana que vem é exercício, não sei. Mas eu sei que a próxima aula de economia, quando ocorrer, a gente vai estar falando aí de monopólio, oligopólio, e isso está altamente relacionado, tá? A questão de lucratividade. Ou seja, o meu preço é esse. Se você quiser, fique à vontade. Se você não quiser, também, né? Tranquilo. E novos negócios podem surgir dessa percepção de nichos de mercados que não foram satisfeitos ainda. Então, olha só. O empreendedor, geralmente, ele tem essa sacada, né? Então, por exemplo, um nicho de mercado, uma lacuna de mercado, que eu estou me referindo à mesma coisa,
se você pega um cara que já tem uma certa esperteza em criar negócios, ele pode aproveitar essa percepção, né, dessa lacuna de mercado e criar um novo negócio e virar um novo negócio, ele vira um empreendedor. Então isso é importante, tá? É, o livro que eu estou utilizando, ele é um livro chamado Livro dos Negócios, tá? É um livrinho bem interessante e ele traz de forma bastante sucinta alguns assuntos. A gente vai trabalhar algumas aulas de marketing com ele aqui. Ele cita uns exemplos bastante interessantes. Ele fala do exemplo do Twitter, né? O que é o Twitter? O Twitter é uma combinação de duas coisas: comunicação rápida e mídia social, rede social. Isso é o Twitter. Hoje é concorrentes inclusive que eu acho que tem serviços melhores que o Twitter, como por exemplo o Telegram, né? O que acontece? Tem também o Parler, né? Não, o Telegram acho que, deixa eu ver o Telegram, tem o WhatsApp, o Telegram. É porque eles têm pequenas diferenças de funcionalidade. O Telegram você posta suas coisas, a pessoa segue como se fosse o Twitter, mas também você consegue conversar, né? O Parler é igual ao Twitter. Instagram, professor. Tem o Instagram. Não, mas Telegram parece com o WhatsApp. isso, parece com o WhatsApp, mas o Telegram ele tem umas pequenas diferenças também, né? Ele tem umas funcionalidades a mais, eu acho. Eu tô começando a usar o Telegram e tô achando ele bastante interessante, cara. Eu particularmente tô gostando bastante, né? Mas o que que acontece? Você consegue, deixa eu ver como é que, cadê o aluno participativo aí? O Leonardo, ele falou do Instagram. O Opa. Instagram é uma outra mídia também interessante, que surgem com essas sacadas. Mas olha só, o Twitter é aquele tipo de situação que é assim, você cria uma conta para você, você segue algumas fontes de informação, podem ser um jornal, pode ser pessoas comuns, pode ser teu irmão, você segue autores, quem que você quiser. E aí eles postam alguma coisa ali e você visualiza a mensagem. Depois você pode interagir, você escreve, você curte, você compartilha e tal. Então, é uma sacada interessante, porque o Twitter ela tem essa velocidade de comunicação. Inclusive, eu acho é, uma sacada muito interessante esse tipo de comunicação. Eu particularmente não sou, eu sou fã da, do funcionamento, da sacada do Twitter, mas eu particularmente acho que o Twitter muitas vezes ele dá umas bolas fora. Mas o que que acontece? É interessante você ver isso. Por que que o Twitter ele é uma importante fonte de informação? Porque você tem a informação direto da fonte, entendeu? Então, se você quer saber o que é, o presidente da Espanha falou, entra no Twitter dele e vê o que ele publicou. Você não precisa ter um intermediário. Você não precisa abrir o G1 e ver essa notícia pelo G1, né? Você não tem um intermediário que interpreta a informação para você. Se você conseguir ler e interpretar texto, isso é até bom, porque aí você te poupa de muitas informações tendenciosas que a grande mídia, na verdade, quase que na totalidade, ela tem essa característica aí de querer traduzir para a gente o que os outros dizem, né? Vai lá você e lê você mesmo, né? Então, a maior fonte de informação minha é o Twitter. Eu vejo diretamente quem está falando. Então, já tem algum tempo que eu não abro sites de notícias assim que trazem várias informações e tal. Então, é uma forma interessante de você acompanhar. Então, um negócio que ele pegou uma sacada. Olha, eu vou trazer uma comunicação rápida, direta, porque tem que ser direta, porque tem uns caracteres bastante limitados, né? E isso funciona como uma rede social. Uma pessoa segue a outra, curte, compartilha e tal, tá? Nós temos um exemplo interessante. Então, foi no caso
um espaço identificado pelo criador, o Jack Dorsey. Ele sacou que havia um espaço para trabalhar com esse novo produto que ele criou e deu muito certo. Mas nem sempre todos dão certo. Na figura do meio aí a gente tem o Amphicar. O Amphicar foi um carro produzido na década de 60 nos Estados Unidos. E qual que é a ideia do Amphicar? Você sai da estrada, entra no rio e começa, né, vira um barco, né? Você é um carro que flutua e fica andando em lagos e tudo mais. Esse carro, ele não deu certo esse projeto, tá? A questão é, esse produto, ele é interessante? Não tenha dúvida. Eu mesmo achei ele muito legal, ainda mais esse estilão dele, década de 60. É um carro interessante. Você imagina você andar com o carro e pensar na possibilidade de você entrar num lago com o carro, né? A questão é, o problema não estava no produto em si, porque o produto era bom. O problema estava que não tinha pessoas o suficiente para consumir esse produto. Então a gente volta na questão do slide anterior, né? Você conseguiu identificar um mercado em que ninguém tinha atuado antes, né? Qual que era esse mercado? Não existia carro, barco, né? Carro anfíbio. Então é um nicho de mercado. O cara descobriu, atuou numa área em que ninguém atuou, ótimo, até aí tá tudo bem, né? Mas o problema é justamente isso. Você não tem um mercado consumidor suficiente para manter uma fábrica desse tipo de produto, tá? Então, foi um projeto que, pelo menos na década de 60, não foi para frente. Agora, será que hoje iria? Não sei. Também é um erro a gente pensar que só porque uma coisa não deu certo, ela não poderia dar certo, tá? Então, isso aí não deu certo na década de 60. Então, a gente já passou 60 anos aí para frente, né? As condições mudaram, questões econômicas mundial mudou, muita coisa aconteceu no mundo aí. Então, hoje é difícil você dizer que poderia dar certo ou não, né? Eu não estou falando que valeria a pena arriscar. Eu acho que é um projeto muito arriscado, né? Mas o que não funcionou em determinado período pode ser que possa funcionar em outro período, em outro lugar, etc, tá? Com outras tecnologias e tudo mais. E um terceiro exemplo interessante, né, que eu coloquei a foto desse gato bebendo água, hein, é que, mais uma vez, mostra que não adianta você criar um produto que não existe, né, que você precisa ter umas noções aí para ver se isso é viável ou não. Surgiu nos Estados Unidos uma empresa que chamava Trist Cat e Trist Dog, coisa assim. E qual que era a ideia da empresa, né? Era vender água engarrafada para animais. Aí não precisa ser esperto para perceber que esse tipo de negócio não tem lá muito futuro. Você vai montar uma fábrica que vai vender água engarrafada para animais, cara. Entendeu? É complicado. Por quê? Porque os animais, eles bebem o que tiver na frente, né? Então, você pega a água da torneira, troca a água, põe no seu potinho ali de sorvete, né? Ou numa vasilha própria deles ali, você vai lá, compra no pet, ele bebe água na torneira. Não tem... Você montar uma fábrica procurando uma pessoa, você acha que uma pessoa vai no supermercado comprar água para o cachorro beber? Entendeu? Às vezes a pessoa não compra nem para ela, né? Então, o que acontece? Pode ser que exista mercado para esse tipo de produto? Olha, certamente existe. Certamente existe. Então, por exemplo, você vai encontrar pessoas com um padrão de vida muito alto que tem bichos de estimação que gostaria de dar uma água mineral gasificada para o seu gato. Só que essa pessoa está morando num apartamento lá perto da Times Square. Uma pessoa que tem um outro estilo de vida, entendeu? Então, se você pensar em criar algo que tenha volume de produção para dar lucratividade para a empresa, ficaria difícil, porque
o gato ele não vai fazer questão de diferenciar a água da torneira de uma garrafa que você comprou. Então, imagino que essas coisas precisam, aí, né, precisam ser bem pensadas. E o que que acontece? Foi uma empresa que apostou nessa ideia, mas essa ideia não se mostrou viável, tá? E aí, nós vamos aqui pro... Então, desculpa, essa tosse minha aqui não passa. O que que acontece? Você vai chegar numa situação em que é importante essas identificações a respeito do mercado, porque o marketing ele lida com isso. E esse tipo de aula, ela é muito casada com aula de empreendedorismo. Ela começa a permear, mas isso mostra a importância da gente procurar conhecer o mercado onde a gente atua, tá? Você tem aqui um produto que é a Snapple, fabricante de chás e bebidas saudáveis, tá? Aí tem um canetinha aí, significa que eu vou desenhar. O que que acontece? Isso é uma fábrica, uma empresa, né, que surgiu em que ela apostou em criar produtos naturais. Então, o suco dela é tudo natural, sem ter nada de corante, conservante e tudo mais, tá? Se bem que essa cor que tá aí na imagem de vocês, duvido que seja alguma coisa natural, né? Mas o que que acontece? É, é um produto que fala 100% natural, não tem nada de corante e aromatizante e conservante. Então, o que que acontece? Essa empresa, ela acabou encontrando um público para ela, né? Ela surgiu em 1978, né? E conseguiu um público para ela que são consumidores que estão que gostam desse tipo de produto. Não, eu não quero nada que seja artificial, porque isso, eu não sei se isso pode dar algum problema de saúde, eu procuro uma vida mais saudável possível. Aí, isso encontrou um espaço, né, dentro da cidade de Nova York. Então, você tem um público grande ali, colocou a loja desse produto, o negócio vingou e foi para frente, tá? Depois de uns anos, eu sei que essa empresa foi vendida para a Quaker, né? E depois não deu certo na mão da Quaker, porque a visão de executivos era diferente de uma empresa para outra. Ela foi vendida depois para uma outra empresa e aí foi administrada de uma forma diferente. Eu sei que o negócio deu certo. Mas olha só, é, a empresa ela descobriu um nicho de mercado de atuação, que é um produto, como diz o slogan dela, 100% natural, tá? Então, ela acabou achando um espaço de atuação. Ela conseguiu. E aí vem uma questão interessante que mostra que o posicionamento, né, de mercado dessa empresa, ela funciona mais ou menos dessa forma. Deixa eu desenhar aqui para vocês, aqui do lado. Olha só. Dá para você ilustrar um pouco essa questão da seguinte forma. Você cria um gráfico que te auxilia a ver essa estratégia de posicionamento de mercado. Essa empresa, ela estaria aqui, ó. Tá. Deixa eu escrever o nome dela aqui. E quais são os significados dessas setas? Aqui você tem, vamos colocar aqui comum, ele coloca como não diferenciado, comum. Aqui a gente vai colocar mais, pode ser alguma coisa no sentido de ser exclusivo, né? Ou até excêntrico, tá? Você tem aqui uma coisa um pouco mais saudável. Nossa, não vai ter espaço. E aqui um pouco menos saudável, tá? O que que acontece? Visualmente você enxerga a empresa aqui e você enxerga alguns concorrentes beirando aqui, ó. Tá? Deixa eu fazer um desenho mais ou menos aqui. Olha só.
ele coloca outros concorrentes. Então, tem a Arizona, Ocean Spray, Lipton, Nestea, ou seja, eu vou colocar tudo como A, B, C e D. O que acontece? Pelo desenho, o desenho ele mostra para a gente a estratégia de posicionamento dessa empresa. Você consegue tirar algumas conclusões vendo esse gráfico? A gente, se parar para pensar um pouquinho, a gente consegue achar as primeiras conclusões, aí vocês mesmos vão raciocinando aí. O que acontece? Eu não desenhei exatamente como está no livro aqui, mas o próprio tamanho do círculo significa o tamanho de vendas que ela ocupa no mercado. Essa empresa que a gente está falando, ela é uma empresa que está posicionada onde? Ela está posicionada mais perto do exclusivo do que do comum. Como que a gente interpreta isso se tratando de um suco natural? O que é um suco natural comum? Um suco natural comum é um suco natural de sabores comuns, tá? Então a gente tem aqui no comum, a gente vai ter laranja, né? Você vai ter maçã, você vai ter alguns sabores mais comuns aí para suco, tal. Ela está mais perto do exclusivo do que os seus concorrentes A, B, C e D, que são fabricantes de suco, tá? Então, se ela é mais exclusiva, ela é colocada como sabores mais excêntricos, né? Significa que ela vai ter alguns sabores que apenas ela oferece. Por exemplo, eu não faço ideia, né? Suco de sabor kiwi. Eu não sei se kiwi existe, mas vamos supor. Você começa a pensar em algumas frutas que são mais incomuns, uns sabores mais exóticos, né? Pitanga, sei lá o quê. Então, olhando para os concorrentes, essa empresa ela que está mais próxima desse ponto superior. Então, ela não se destaca apenas pelo fato de ser saudável. Inclusive, há concorrentes que são mais saudáveis do que essa própria empresa. Você consegue observar pela linha horizontal. Mas na linha vertical, né, a linha que fica em pé, a empresa aparece como sendo uma empresa que tem um diferencial que as concorrentes não têm. Então, aqui a gente vai estar falando de uma certa sabores excêntricos. Mas ela não é saudável? Ela é saudável. Diz ela que é tudo saudável lá, tá? E o que acontece? Você olhando na linha horizontal de mais saudável, e aí você olha, antes de eu continuar para outro aspecto, você observa aqui que a empresa D é uma empresa que não trabalha, que ela vai trabalhar com sabores mais comuns possíveis. O foco dela não é esse, tá? Você vai ver que a empresa B e C, elas são até mais saudáveis do que a outra, tá? Surgiram provavelmente novos concorrentes aí e estão ganhando espaço se o aspecto for apenas em relação a ser saudável ou não. Você observa então que há lacunas de mercado nesse gráfico, há espaços para se trabalhar? Espaço sim, pessoal. Cadê o pessoal que está aqui, ó? Quem que trabalha nessa área aqui? Ninguém. Nós podemos criar uma empresa que seja menos saudável e sabor mais comum? Podemos, nós até temos uma, nós temos a Tang, por exemplo, né, no Brasil. Então, o que acontece? Você tem espaços numa área que você pode ter uma concentração maior de corante, né? Você tem coisas mais artificiais ainda, tá? Então, há espaço. A questão é, será que você vai encontrar mercado para isso? Tá? Fazendo, pelo nosso exemplo aqui dos Estados Unidos, marcas americanas, público consumidor, é outra renda, é outra cultura, é outro tudo, tá? Não apareceu no gráfico deles nenhuma empresa atuando aqui em termos menos saudáveis. Elas todas estão razoavelmente saudáveis aqui, estão boas. Com relação aos sabores, você tem uma grande variação.
desde sabores mais excêntricos a sabores mais comuns. Então, o fato de você enxergar alguns espaços não significa que você vai conseguir encontrar, vai ter mercado para isso. Na próxima aula, que a gente for tratar de ferramentas analíticas, a gente vai estar falando a continuação dessa aula de lacunas de mercado. E eu vou fazer um outro gráfico com outras marcas, com outros produtos, em que você encontra a mesma situação. Você vai encontrar uns furos no gráfico onde você percebe, olha, visualmente eu consegui achar uma área de atuação. Todas as empresas estão muito preocupadas com questões de ser saudável, né? Mas eu falo para você, não são todas as pessoas que estão preocupadas em adquirir sucos saudáveis. Não são todas as pessoas. A gente sabe que é importante, mas você acha que todo mundo preocupa com isso? Não. Isso é importante ter em mente, né? Muitos dos produtos, aliás, que a gente consome, a gente não fica analisando quantidade de sódio, quantidade de não sei do que, de corante, se tem, aparecem uns nomes de molécula química que você nunca ouviu falar na vida, você não sabe nem para que serve aquilo, né? E você consome do mesmo jeito. Então, a estratégia de posicionamento, ela vai procurar encontrar um espaço no mercado. No caso dessa marca que a gente trouxe, ela encontrou. Ela se destaca como um produto saudável, mas ela se destaca ainda mais como um tipo de produto que traz sabores incomuns para suco. Então você pensa, sei lá, eu não fui atrás para procurar quais sabores que eles trabalham, mas você vai encontrar sabores bastante incomuns que os seus concorrentes não conseguem. Não conseguem, não, eles não atuam nessa área. Eles não atuam. Porque em termos de saudável, os concorrentes ali também estão competindo no mesmo território. Se você tem 5 empresas de suco e todas elas atuam no mercado de suco saudável, você tem que achar uma forma de diferenciar da concorrência. E aí, a gente também vai ter aula de diferenciação mais para frente. A diferença que essa empresa encontrou foi procurar sabores que não foram ainda explorados pelo concorrente, né? Deu certo, deu. A empresa achou dentro do mercado de sucos, né? E os sucos geralmente a gente vem nessas questões de preocupação com a saúde, né? Cada vez que passa mais o tempo aí, as pessoas estão mais atentas, mais preocupadas em cuidar com a sua saúde, estão mais cuidadosas. Não significa que todo mundo preocupa ou que cuida, e tal. Mas você tem concorrentes, todo mundo atuando naquela área. Então você precisa achar uma forma de se destacar, tá bom? É interessante acompanhar isso aí, porque quando nós somos empreendedores e nós temos algumas ideias em mente para querer estabelecer algum tipo de negócio, nós precisamos ter bastante cuidado em relação a isso. Essa aula de estratégia de posicionamento, ela alerta principalmente para a questão, olha, mesmo que você identifique áreas de que você possa atuar na cidade, seja com um produto novo, o que for, você tem que estar atento, porque não é só porque você vai ser o único ou você vai criar um produto novo, o que for, que você vai conseguir lucratividade com aquilo. E como que o marketing atua para descobrir essas questões? Ele atua fazendo pesquisa de mercado. A pesquisa de mercado, ela é a palavra final em relação a isso não é. Não é, pessoal, tá? Porque pode ter situações em que a pesquisa de mercado fale que determinado produto não será viável economicamente. E pode acontecer dele ser viável. O contrário também pode ocorrer. Você chegar numa pesquisa que fale que determinado produto é viável e ele se mostra inviável, né? Há muito tempo atrás, eu estava conversando com um colega meu, isso tem muitos anos. Ele me contou uma história que depois eu não fui atrás para conferir, mas ele me falou que a empresa Xerox, famosíssima no mundo, né? Ela foi uma empresa que ela chegou a fazer uma pesquisa de mercado para saber se as pessoas teriam interesse, as empresas teriam interesse, né, os escritórios,
em que existisse uma máquina que fizesse cópia de um papel. E ele me contou que pela pesquisa, falou que não. Por quê? Porque a pessoa pesquisada pensou o seguinte: por que eu vou querer a cópia de um papel? Eu já tenho papel, por que eu vou querer uma cópia? O que eu vou fazer? Com certeza foi um raciocínio sem visão, tá? A maior parte da pesquisa mostrou que seria inviável um produto que tirasse cópia, né? Era uma coisa estranha na época de se imaginar isso. E a empresa apostou nessa ideia e se mostrou uma ideia muito bem sucedida. Então, é interessante a gente analisar que mesmo a pesquisa de mercado, ela dando indícios muito fortes de viabilidade ou não de determinados produtos ou serviços, tá? Nem sempre ela acerta, tá? Você vai encontrar história de empreendedores que apostaram aí nas suas ideias e acabou, no final, sendo muito bem sucedido, tá? Bom, voltando aqui para nossa aula, o cupuaçu, né? A colega colocou de cupuaçu. Eu experimentei, eu acho que foi o ano passado, nem sabia que existia essa fruta aí, rapaz. Gostei, viu? Se você falasse, eu prefiro comprar um sorvete. Ela é Nossa, conhecida bastante no Nordeste. nossa, eu experimentei cupuaçu, eu troco, assim, eu pego o cupuaçu, abro mão de sorvete, de açaí, do que for. Eu achei muito bom. E quando vem visita aqui na minha casa, eu ofereço isso. E as pessoas geralmente não conhecem, sabe? E eles gostam muito. Fora que Mas, ela é muito boa para a saúde, viu? Faz uma pesquisa rapidinha dela sobre ah, a fruta mesmo. Nossa, ela é muito boa para muita coisa. ó, que bacana. Você é de algum estado aí do Nordeste? Maranhão. Ah, você é do Maranhão? Mas você está Isso. morando na Maranhão ou você está morando aqui em São João? Não, tô morando em São João. Ah, tá. Legal. Então, é uma fruta, eu particularmente gostei muito. Mas assim, é interessante a gente estar atento a isso, né? A sala de marketing ela traz muito de questões relacionadas à própria ideia de empreendedorismo e tudo mais, que vocês têm que ficar atentos. Então, se vocês são proprietário de algum estabelecimento comercial, é importante conhecer isso, né? Porque não adianta você pensar em São João não tem esse tipo de produto, mas mesmo não tendo, será que tem mercado para isso? Né? Então, tudo isso tem que ser pensado, né? Igual o exemplo que eu dei do restaurante da comida indiana. Isso precisa ser pensado. Se alguém pretende trazer esse tipo de produto, então é melhor ela fazer um teste, né? Uma prova de teste. Ela oferece alguma coisa ali, né? Sem comprometer, porque senão ela acaba arriscando muito quando ela traz essas inovações aí sem conhecer o mercado. A gente vai ver depois em aulas futuras que vai falar dessa relação de diferenciação, vantagem competitiva, e a gente vai ver assim que essas questões são importantes. E é claro que muitos empreendedores de sucesso que a gente vai conhecer, eles são pessoas que arriscaram, confiaram no seu feeling, né, na sua intuição, no seu sentimento, mesmo a situação se mostrando contrária, não sabia se ia dar certo ou não, e foram pessoas que obtiveram muito sucesso, tá? Então, a nossa aula de hoje, que trata dessa questão de posicionamento estratégico, ela levanta essa questão importante, que é o marketing que atua em cima disso, tá? Conseguimos identificar algum produto ou área de atuação pouco explorado ou que o concorrente não atua? Sim, ótimo. Isso pode significar bons lucros. Beleza. A questão é, isso é viável? E aí você precisa atuar com calma, através de uma pesquisa de mercado, né? Ou seja, você sai perguntando, espalhando questionário para o público-alvo, para os consumidores, se determinado tipo de produto você teria interesse. Tá? Isso acontece muito. Tá? E aí, depois da pesquisa de mercado, né,
você identificou o nicho, você pode pensar em atuar ou não. Se você for atuar, aí entra uma questão importante. O quão você vai arriscar nessa ideia, tá? Por quê? Porque você pode arriscar muita coisa e as coisas podem não sair da forma que você queira. Então é preciso você. Isso aqui, inclusive, foi eu que estou adicionando na aula. É preciso você pensar em estratégias de você evitar colocar todos os ovos dentro de uma cesta só. Ou seja, é possível fazer a venda de um produto teste, né? Então, eu tenho uma loja de roupas, vendo as minhas roupas, meus clientes conhecem por isso. Eu posso trazer algum tipo de produto relacionado a vestuário que eu identifiquei que na cidade não tem e sem que eu comprometa a loja toda, né? Então essas coisas precisam ser muito bem pensadas, tá? Então nem sempre, tanto que não é tão difícil você identificar espaços de atuação no mercado. O problema não é esse. Se você for analisar São João, você começa a pensar, você pode fazer uma pesquisa, você pensa, você ou qualquer outro lugar, você, nossa, isso aqui não tem necessidade, isso não tem, eu tenho necessidade desse tipo de coisa e aqui na cidade não tem. Tudo bem, mas será que existe pessoas o suficiente para tornar viável financeiramente esse negócio? Tá? Bom, é isso, pessoal. Eu gostaria de saber se vocês têm alguma questão, se alguém gostaria de colocar algum exemplo, se alguém gostaria de fazer alguma pergunta, se alguém ficou com alguma dúvida em relação à nossa. Pode falar. Eu tenho um exemplo de as coisas de pesquisa de mercado, é quando alguns lugares pegam alguma coisa de lugares de longe, né? E não vende aqui. Vamos citar um exemplo, o Guaraná Jesus. Sim, Ele é famoso. típico do Nordeste. Sim. E aqui geralmente não tem. Então tem muitos lugares que, pelo fato desse nome, né, Guaraná Jesus, famoso Guaraná Fora. Então tem Sim. muita gente que procura. Sim. Aqui em São João você não encontra. Em Mogi Guaçu, se eu não me engano, já tem. Legal. Mogi Guaçu é uma cidade similar a São João da Boa Vista em termos assim populacionais, econômicos. Dá para fazer uma certa comparação. O que acontece? Lá encontrou um público que consegue consumir, que já consegue manter financeiramente esse tipo de produto. Então, o que acontece? Alguém de lá trouxe para a cidade e deu certo, né? É um guaraná pouco conhecido aqui para nossa região, mas muito famoso lá. Então, o guaraná famoso, ele tem a cor do guaraná é cor de rosa, ele é bem diferente, né? E o que acontece? É uma questão de se analisar se em São João da Boa Vista a gente conseguiria vender esse produto. Como que você vai fazer isso? Eu não recomendaria você alugar uma loja e expor o Guaraná lá. Então, o ideal é você procurar onde você consegue expor esse produto, né? Por exemplo, você conseguiria vender esse produto direto para o público? Ou seria melhor você vender esse tipo de produto para uma loja de bebidas, que em São João a gente tem várias lojas aí que fornecem bebidas e tudo mais. Ou a gente conseguiria expor isso em um supermercado através de um contrato. É uma questão que fica interessante, né? Exemplo do que foi falado, existe um doce de leite chamado doce de leite Viçosa. É um doce de leite muito conhecido, não aqui, tá? Mas é um doce de leite premiado. Ele já ganhou várias vezes como o melhor doce de leite produzido no Brasil. Tá? Ele é da cidade de Viçosa, Minas Gerais. Eu já morei na cidade lá há quase 5 anos, essa cidade. Ele é produzido dentro da Universidade de Viçosa, Universidade Federal de lá. E é espetacular. Né? Quem conhece o doce de leite sabe que assim, não existe concorrente para aquilo.
Ele é realmente diferenciado, ele é muito saboroso, ele tem sabor chocolate, doce de leite tradicional e doce de leite com coco. Não sei se alguém aqui já teve a oportunidade de experimentar. E o que que acontece? Minha esposa, conterrânea de Viçosa, né, é de lá, e depois que ela mudou, a gente mudou para São Carlos, lá como é uma cidade maior, você conseguia encontrar em um outro ponto. Mas em São João não se encontra, não se encontra. Por um acaso, a minha esposa, eu não sei até onde que ela encontrou isso, não foi em nenhum mercado. Ela encontrou em alguma loja que eu acho que vende tipo doce. E conversando com a mulher da loja, a mulher falou que pegou 3 ou 4 para amostra, para ver se alguém tinha interesse em comprar, né? E pôs lá na loja, é um doce de leite, não é dos mais baratos também, ele é meio caro. E ela falou, nossa, eu adoro esse doce de leite. Pode comprar. Ela comprou e não tinha vendido, então a minha esposa achou, falou assim, pode comprar. Pode trazer que eu vou estar sempre passando por aqui comprando. Porque é o único lugar que ela encontrou na cidade. Você não encontra isso em nenhum supermercado. E é um doce de leite é, premiado, né? Então, assim, estranho não encontrar isso nos supermercados, né? Mas, de qualquer forma, não encontrou ainda espaço na cidade para ser vendido, mas eu acredito que é um produto que não teve espaço ainda, porque é um produto que é desconhecido. Desconhecido, porque se você, isso aí é até presente de até presente. Na minha banca de mestrado eu dei doce de leite de Viçosa. Isso aí é presente. O pessoal em São Carlos dava muito isso, traziam lá de Viçosa, porque é um produto diferenciado. É um negócio top mesmo, sabe? Na minha opinião, bem melhor do que essas coisas que a Cacau Show vende. E o que que acontece? Falando sobre esse exemplo, será que tem mercado em São João? Eu acredito que tenha. Só que isso precisa ser divulgado. Como que isso é divulgado? Você abre uma lata, pega um pedacinho, um palitinho e sai oferecendo isso. Aonde? Você precisa encontrar locais, eventos para você oferecer isso. Qual o público-alvo geralmente disso? Olha, você vai encontrar, embora seja acessível, né? Mas ele tende a ser um público-alvo que tem um pouco mais de renda. Por quê? Porque ele é meio caro, né? O preço da lata ali é R$ 10 uma lata, razoavelmente pequena. Então isso é caro. Não é todo mundo que mesmo gosta, que a pessoa vai gostar, não tenha dúvida. Então, isso é uma coisa a ser pensada, tá? Precisaria ser feito, eu estou falando assim, né? Suposições, precisaria ser feito uma experiência para ver se realmente se torna viável. Mas aí compensaria você ter uma loja só disso? Não, evidentemente não. Você poderia expor esse produto dentro de uma loja que já trabalha com esse tipo de produto. O supermercado poderia vender esse tipo de produto? Poderia, mas ele ainda não é oferecido aqui em São João. Pessoal, é isso, tá? Foi bem interessante o que a Yannis colocou a respeito de Jesus, porque ela me fez lembrar também a questão do doce de leite Viçosa. Se um dia, Professor, se um dia vocês tiverem a oportunidade de comprar esse doce, comprem, tá? Pode falar. posso dar uma experiência que eu tive com o Guaraná Jesus, por exemplo, da Yane? Ah, pode falar. Eu morava em São Paulo, Pirituba, de frente para um shopping. Nesse shopping, uma vez abriu uma loja vendia diversas bebidas diferentes. Então, vendia Guaraná Jesus, vendia Fanta, Blueberry, vendia bebidas alcoólicas diferentes. Sei. E na primeira semana, essa loja era lotada, fazia filas e filas para as pessoas comprarem. Entendi. Depois de e aos poucos, tipo assim, as pessoas pararam de ir. Era uma loja bastante cara, ainda mais pelos produtos que tinha. Mas depois de uma semana lotou, na outra semana já tinha menos, e foi diminuindo até que, tipo, em 4 meses a loja fechou. E, tipo, em um mês eles abriram a loja e cresceram ela, colocaram uma a mais. E depois de, tipo, 4 meses, eles já fecharam a loja. Interessante. Interessante, Anne, porque é o seguinte, pessoal. Olha só.
São Paulo é o tipo de cidade que qualquer coisa se vende, porque você vai achar público para qualquer tipo de produto, qualquer. Então, pelo tamanho da população da cidade e dos grandes centros urbanos em volta, né? A gente está falando ali da quarta, quinta maior cidade do mundo conglomerado. O que que acontece? Colocou uma loja de um produto em um shopping. Aí você tem que prestar atenção na seguinte coisa, né? Se é shopping, geralmente os produtos eles já tendem a ter um valor mais alto, até mesmo para você poder manter uma loja dentro de um shopping, tá? Uma outra questão é que assim, inicialmente as coisas pode ter uma tendência a ser como se fosse fogo de palha. De uma vez cresce e fica agitado, mas você precisa ficar atento ao que vem depois. Então, aqui em São João, qualquer outro lugar, é muito comum você ver, às vezes, abrir alguma coisa e o negócio ficar movimentado, movimentado. Alguns meses depois, o negócio já está fraco e muitas vezes fecha-se. O que eu já vi de bar fazendo isso e fechando, outros estabelecimentos comerciais, tal. É cervejaria, cerveja artesanal. Pessoal, tem muita coisa que não tem tanto público assim, tá? Exato. Mas o que acontece? Nesse exemplo da Anne, é interessante observar o seguinte: houve uma precipitação, pelo menos em relação a uma questão, que é o seguinte: a pessoa vendeu, lotou, teve fila, ela ficou empolgada, abriu a segunda loja. Isso aí é coisa de gente precipitada, tá? Ou seja, ela viu que estava bombando, ela investiu em outra coisa. Pessoal, essas coisas geralmente a gente não faz, a gente tem que ter um pouco de cautela nisso. Porque geralmente tudo que você abre dá movimento no início. Eu conheço pessoas que abriu uma loja, um ano a loja ficou movimentada, no outro ano abriu duas e no final das contas nenhuma nem outra foram. Né? Precisa ficar atento a isso. Mas o que, que acontece? Trouxe produtos diferenciados, encontrou um público que comprou, né? O público resolveu experimentar, por isso que eles estavam fazendo fila, comprando, achando interessante. Mas a questão é que essa clientela ela não se manteve. Ela não se manteve, né? Então, as pessoas experimentaram o produto, né? O que a Yannis colocou é interessante, porque as pessoas gostam de novidade, tudo que é novidade, as pessoas ficam em volta, curiosas para experimentar, né? Então, só o fato de ser novidade já te dá uma ilusão a respeito do sucesso. Você tem que ficar atento, porque será que vai perdurar toda essa movimentação na loja? Quando a loja é novidade, geralmente sim, né? Então, às vezes, abre-se uma loja de roupa infantil e põe balão, e põe algodão doce, e as mães vão lá, e uma mãe fala para a outra pelo WhatsApp, e a loja dá movimento o mês inteiro, tal. Mas aí você tem que ver se isso perdura com o tempo, tá? É claro que você, como empreendedor, né, como dono do negócio, não vai ficar de braço cruzado. Você precisa estar sempre trazendo novidades, você sempre precisa estar indo atrás de ideias, tá? Para agitar o negócio e tudo mais. Bom, no caso desse exemplo, as pessoas foram lá no shopping, lotaram, novidade, né? Mas não durou, tá? Poderia durar? Eu acredito que até sim, viu? Eu acredito que existe público na cidade de São Paulo por esse tipo de produto, né? Acontece que algumas coisas precisam de um certo tempo, né? E um problema muito sério que a gente vê é o seguinte: a pessoa abre um negócio e ela não tem capital para sustentar por mais que alguns meses. E se o movimento estiver fraco, ela fecha. Então, é uma, é uma questão que fica com uma resposta difícil, né? Eu acredito que é o seguinte, olha, pode ter público sim para esse tipo de produto. Acredito que até situado em São Paulo tenha, né? Grandes centros urbanos, Brasília, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador, tal. As capitais de modo geral. A questão é o seguinte: às vezes o proprietário da loja não fez um bom planejamento
ele precisa de um marketing para essas coisas serem conhecidas, né? Ele precisa apostar no atendimento ao consumidor, ele precisa apostar em grupos de... Então, uma pessoa comprou, indica para o seu amigo, dá isso de presente de aniversário. E 4 meses não é suficiente para você sentir o negócio. Não deu para sentir se é viável ou não. Mesmo a loja com pouco movimento, depois de algum tempo, não dá para sentir se era viável ou não, porque não deu tempo. Eu comprei o produto, eu tomei, mas não é um produto que eu vou... Esse tipo de produto não é um produto que eu consumo com frequência. Eu vou consumir alguma... É igual loja de presentes, né? Você vai, compra um presente para o aniversário, compra um presente para o Natal. Não é com frequência que você vai estar indo nesse tipo de loja. Então, eu acho que uma das causas que pode ter ocorrido no caso dessa loja fechar é que ela não teve o tempo suficiente para sentir esse poder, porque tem pessoas que consumiriam esse produto em São Paulo que não chegaram nem a ver a existência da loja. Tem pessoas em São Paulo que podem estar procurando por esse tipo de produto, só que não deu tempo da loja ficar conhecida, né? Tem muita coisa aí que a gente poderia analisar a respeito. Mas eu achei interessante a colocação. Muito boa. Pessoal, mais alguma coisa? Beatriz, Basílio, Mariana, Silva, já conhecida, Rafael. Tudo bem, pessoal? João Dearo. Então, olha só. É isso, tá? Como administradores, vocês têm que ver que existem muitos fatores e cada disciplina vai ajudar vocês a compreender melhor. Então, empreendedorismo, marketing, gestão de pessoas, as coisas são mais complexas do que a gente imagina, tá? Legal, pessoal. Então, eu vou encerrar a aula aqui.